Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar sobre os meus alargadores e muita gente me pediu pra falar disso. Então se você gosta, se você tem curiosidade, é só continuar assistindo que eu vou falar quantos milímetros o meu tem, como que eu fiz pra colocar, se eu fui em algum lugar pra pôr, se eu não fui e como que eu faço pra limpar também. Agora se você não gosta dessas coisas, é melhor não assistir porque vai que você fica com aflição, sei lá. Bom, então vamos lá. Eu vou começar falando quantos milímetros meu alargador tem. Então, o meu alargador ele é de 6 milímetros e eu tenho ele há bastante tempo. Hoje eu tenho 22 anos e eu tenho ele mais ou menos, acho que eu tinha uns 15 anos quando eu coloquei. Alguma coisa assim. Então, acho que eu tinha até menos se bobear. Uns 14, 15. Então faz muito tempo, faz anos e anos. E obviamente eu não comecei com 6, porque sei lá, eu era novinha e tal, então comecei bem devagar, mas que eu já tô com 6 milímetros já faz bastante tempo também, acho que faz uns 4 anos mais ou menos, faz bastante tempo. Então, como eu fiz pra pôr? Bom, eu não fui em lugar nenhum. Primeiro porque eu sempre passo mal. Quando eu pus o meu piercing no umbigo, eu quase desmaiei. E quando eu fiz o segundo furo na minha orelha, eu desmaiei mesmo na farmácia e derrubei uma prateleira em cima de mim. Minha pressão cai muito fácil, tanto é que eu acho que eu não tenho tatuagem até hoje por causa disso. Mas eu tenho muita vontade de fazer também. Então, aí eu não quis ir em algum lugar porque eu fiquei com medo de passar vergonha. E aí eu resolvi tentar fazer sozinha mesmo, porque aí eu ia controlando a dor, ia controlando a minha pressão. Então se eu sentisse que eu ia cair dura no chão, eu pelo menos parava de fazer e me abanava, sei lá. Então eu fui sozinha e eu comecei assim. Eu tinha o furo normal, porque toda menina, acho que quando nasce, a primeira coisa que a mãe faz é ir lá e furar a orelha, né? Então eu tinha o furo normal desde que nasci, praticamente. E eu comecei colocando o brinco que eu tinha feito o meu segundo furo. Então, se você já furou a orelha na farmácia, você sabe que aquele brinco que eles colocam na pistolinha, ele é um pouco mais grosso que um brinco normal. Então, eu comecei com aquele brinco lá. E já foi bem difícil de pôr. Eu coloquei ele, indo bem aos poucos mesmo. Aí eu consegui pôr nas duas orelhas e foi assim que eu comecei. Aí depois disso, eu coloquei um piercing de umbigo. Eu vou mostrar pra vocês. É que eu não lembro o diâmetro dele, se é 1.6, se é 1.8. Ele era, acho que, pouca coisa de diferença daquele brinco de farmácia. Esse daqui é um piercing de umbigo. E ele é bem velho, eu nem uso mais. Acho que foi um dos primeiros que eu usei no meu umbigo. É uma bola 8. E ele é um pouquinho, acho que mais grosso que aquele brinco de farmácia. Pouca coisa. Só que ele é mais pesado. Então, se alguém já usou o alargador vai saber disso. Mas quando você usa uma joia bem pesada e fica girando ela assim, ele acaba largando sozinho. E aí quando você vai pôr uma joia às vezes de 1 milímetro maior, ela passa normal. Então depois do piercing de umbigo, eu coloquei um brinco de argola, que era esse daqui. Eu também vou dar um zoom pra vocês verem. Mas, deixa eu ver. É que não vai dar certo de focar pra variar, mas tudo bem. Ó. Ele era assim, então aqui ele é um brinco normal. E aí ele é meio arredondadinho aqui e ele fica bem mais grosso. Então eu ficava com esse brinco na orelha e ficava fazendo assim, mexendo, 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 até que ele passou no furo e aí eu usei ele. Então as duas orelhas eu alarguei assim nessa grossura ao mesmo tempo. Então eu ficava nas duas orelhas fazendo assim. Aí depois desse eu acho que eu já comecei com... aí depois desse o alargador de 2 milímetros já entrava normal. Então eu fiquei com o alargador de 2 milímetros até que eu resolvi passar pro de 3. Aí eu passei uma orelha só. Então aí eu comprei o alargador de 3 e eu alarguei primeiro uma orelha. E aí depois, quando eu resolvi passar pro de 4 nessa, eu alargava a outra pro de 3. Então sempre ia tendo uma diferença de 1 milímetro de uma orelha pra outra, pra não ter que ficar comprando alargador igual, sendo que logo eu ia trocar. Depois eu fui indo de 1 em 1. Acho que eu nunca passei mais que 1 milímetro de uma vez só. Então eu passei o de 2, depois o de 3, depois o de 4, depois o de 5 e agora eu tô com o de 6.
Então foi sempre assim, eu ficava um tempo com ele, minha orelha fica um pouco mais larguinha, e aí eu colocava. Lógico que nem sempre era fácil, tinha vez que doía muito, mesmo sendo pouquinho, e tem que fazer força, você não pode, tipo, ficar indo devagar, porque senão ele nunca vai entrar. Pra doer menos, você pode estar usando uma pomada de xilocaína na orelha. Eu acho que eu nunca usei, mas você pode estar usando. E pro alargador passar melhor, você pode molhar a orelha, passar água e sabão no alargador, pode usar vaselina, alguma coisa assim, pra deslizar melhor, pra ele entrar mais fácil e doer menos. E... o que mais? Bom, eu sempre coloquei brincos mesmo, mas eu sei que tem gente que enfia várias coisas diferentes, tipo cotonete, palito de dente, vem enfiando umas coisas assim, nada a ver na orelha. Eu não acho legal, então eu sempre usei brinco, sempre desinfetei bem eles antes, então eu passava na água quente, lavava bastante com água e sabão, e eu sempre usei também aqueles sprays antissépticos, sempre que eu ia largar e também durante o tempo que ele tava cicatrizando e tal. E agora eu parei no 6, provavelmente eu não vou largar mais, porque nesse tamanho eu ainda consigo usar brinco normal. Eu consigo usar brinco grande, inclusive, aqueles pesados. Depois eu vou mostrar pra vocês. Outra coisa que é importante de falar, pra cicatrização de qualquer piercing, eu aconselho vocês a usarem sabão de coco, aqueles de lavar roupa, porque foi o que eu usei nesse meu piercing do Tragos da última vez. Então eu cortava um quadradinho bem pequenininho desse sabão de coco e deixava no banheiro, e toda vez eu lavava o piercing e ajudou bastante na cicatrização. E também o spray antisséptico. Eu não aconselho vocês a ficarem muito tempo sem um alargador na orelha, porque o furo fecha muito rápido. Hoje em dia eu consigo ficar uma semana sem usar e eu consigo depois colocar normal. Mas, por exemplo, se eu não me engano, essa orelha aqui, ela entra normal. Agora, nessa outra aqui eu já tenho dificuldade, se passa de uma semana. Só quem tem alargador também sabe o quanto ele fede. É muito fedido, é um cheiro podre. Se você não limpa, obviamente. Como eu sempre limpo, dificilmente meu alargador fica fedido hoje em dia. Antes ele até ficava, eu não vou mentir. Mas o que eu faço pra ele não ficar mais fedido é o seguinte. Eu tomo banho todos os dias, então todo dia no banho eu tiro o brinco e ponho sabonete líquido nele e esfrego bem. Fico segurando pra não cair no ralo. Toma cuidado se você for desastrado. Apesar de eu ser, isso nunca aconteceu. Então eu tiro o alargador, ponho na minha mão e ponho sabonete líquido, limpo bem e passo sabonete na minha orelha também. E já coloco de volta no banho mesmo. Aí eu faço na outra orelha a mesma coisa. E logo que eu saio do banho, eu seco bem com a toalha. Então, ele não fica mais fedido, nunca mais ficou depois que eu comecei a fazer isso todos os dias. E hoje em dia eu não uso mais antisséptico, não uso mais nada. E de boa, é assim que eu faço pra limpar. Eu acho que quanto maior o alargador, mais fedido ele é, então talvez você precise limpar mais de uma vez, se o seu for maior. Eu resolvi colocar o alargador por dois motivos. Um porque eu achava legal, e o outro porque eu tenho alergia de qualquer brinco. Eu sempre tive. Então eu colocava um brinco assim mais diferente e eu tinha que tirar depois de meia hora porque a minha orelha já estava enorme de inflamada, coçando, com pus, essas coisas nojentas. E inclusive hoje em dia, tipo, por exemplo, eu tenho o segundo furo, mas eu só ponho o brinco quando eu vou sair porque até o brinco de ouro tá me dando alergia. Então, o ácido cirúrgico não dá. E aí eu me encontrei nos alargadores e eu não penso em tirar, eu gosto bastante. E como eu falei, eu consigo usar brinco normal. Então eu vou mostrar pra vocês. E essa hora, se você tem aflição, é melhor você não olhar. Bom, gente, esse daqui é o meu alargador de 6mm. E esse daqui é o meu piercing no Tragos, que inclusive não doeu pra fazer. Óbvio que eu passei mal, mas não doeu. Eu gosto muito dele. E o alargador, eu acho legal também esses assim que tem os brilhinhos. Muitas vezes as pessoas nem sabem que isso é um alargador.
Ele é dourado. Então é muito legal. Eu também tenho esse sim de acrílico. Ops. Que é uma caveirinha, olha. Esse prata também. Mas ele já não tem mais par. Porque caíram os brilhinhos. Mas dura bastante tempo. E eles não custam caro. Então agora eu vou tirar pra vocês verem. Olha. Atrás ele é assim. Tchararã, o momento da aflição. Olha. Então essa é minha orelha. Então, como eu falei pra vocês, eu ainda consigo usar brinco normal. Só que só alguns modelos. Por exemplo, brinco assim não dá pra usar mais. Porque, ó, como fica. Horrível. Agora brinco assim, olha. Eu consigo usar normal. Olha. Porque essa parte aqui, ó, tem essa pedra grande. Então ela acaba cobrindo, olha, o buraco do alargador. E pra não ficar assim, ó, caído, eu sempre uso um bagulho desse daqui, ó. É assim. Estão vendo? Eu não sei se isso aqui chama sutiã de brinco, sei lá, tem um nome assim. Ó, eu vou colocar então pra vocês verem. Daí, ó, atrás ele fica assim. E na frente fica normal, então nem parece que eu tenho alargador, estão vendo? Por isso que eu vou continuar nos 6 milímetros. Aí pra colocar o alargador de volta é facinho também, olha, ele é de rosquear. Eu não sinto mais nada quando eu vou pôr, tá vendo? É como se fosse pôr um brinco normal e atrás ele rosqueia. Então é isso, gente. Eu sei que muitos dos meus inscritos talvez não gostem de piercing, dessas coisas. Porque às vezes vocês me veem assim com esse jeitinho meiga e não parece que eu tenho, mas eu gosto dessas coisas e como muita gente me pediu, então tô mostrando, claro. Se ficou alguma dúvida, podem me perguntar aqui nos comentários, se eu souber eu falo pra vocês. Eu não tô aconselhando ninguém a colocar sozinho em casa, não sei se eu já falei isso antes, mas eu não tô aconselhando ninguém a fazer isso, eu só tô falando do jeito que eu fiz. Se você puder ir num profissional é melhor, óbvio. É que eu sou meio medrosa mesmo. Sei lá, eu me senti mais confiante fazendo eu mesma. Mas é isso. Então, se você gostou, se você foi uma das pessoas que pediu, se você tá me conhecendo por causa desse vídeo, se inscreva, clique em gostei e até mais!